O que a morte de 3 pessoas em situação de rua em Porto Alegre, nessa semana, a mais fria do ano até então, tem a ver com os deslocados e violentados na Guerra Esquecida do Sudão, ou no Congo, ou o que acontece em Gaza nesse momento? A resposta é necropolítica. E o que significa necropolítica? Esse é um conceito que nasce no ensaio do pensador camaronês Achille Mbembe, mas que para explicar ele eu vou ter que dar um passo atrás muito rapidamente para explicar o conceito de poder no filósofo Michel Foucault, que é ao qual o Mbembe se reporta e faz a crítica para criar seu conceito. Primeiro, Michel Foucault entendia que o poder ele passou no fim da Idade Média para a Idade Moderna por uma mudança. Ele dizia que na Idade Média o poder soberano, ele se aplicava como poder disciplinar e que resumidamente era aquele que fazia morrer e deixava viver. A imagem que nos vem à cabeça fácil de entender isso é numa série de época onde o rei manda cortar a cabeça do súdito ou ele vai aplicar algum tipo de absolvição e aquele sujeito não é morto. Quando a gente passa ali no século XVIII, XIX, para aquilo que vai vir a ser o Estado moderno, a gente passa para o biopoder. O biopoder ele já é um outro modo de lidar, porque agora as cidades, os estados, não são mais espaços fechados nos quais cada um poderia ser responsabilizado e, em alguma medida, conhecido pelo poder soberano. Agora a gente está falando de massas que migram. Então, uma nova estratégia de poder foi necessária, que é o biopoder. Aí o Foucault vai resumir o biopoder como fazer viver e deixar morrer. Aqui tem uma chave importante. O fazer viver, a gente pode pensar, por exemplo, nos direitos reprodutivos das mulheres e na interdição do aborto. É um fazer viver necessariamente, ou a proibição da eutanásia do sujeito que quer tirar sua vida, considerando que ela já não é mais digna de ser vivida, e o Estado vai bloquear essa possibilidade. E o deixar morrer. Vejam que no poder disciplinar era fazer morrer e deixar viver. No biopoder é o contrário. É o fazer viver e o deixar morrer. Só que o Mbembe vai dizer que isso não dá conta para o sul global. Ou seja, não é mais que o poder ele faz um cálculo de quem pode morrer. Isso realmente acontece. Só que a necropolítica ela é muito mais ativa do que passiva, como em alguma medida o Foucault coloca no biopoder. Isso significa para o Mbembe que na necropolítica populações, grupos humanos específicos, eles vão ser deixados a morrer, mas também vão ser ativamente mortos, seja pelo cano de um fuzil, seja por políticas ou ações que indiretamente, mas nem tão indiretamente, vão provocar a morte dessas pessoas. Então, quando a gente olha para o caso dos moradores de rua em Porto Alegre, na semana mais fria do ano, e nessa mesma semana o prefeito Sebastião Melo foi retirar colchões e cobertores para obrigar os moradores de rua a irem para abrigos, considerando que no começo do ano a Fundação de Assistência Social, a FASC, que cuidaria dessa questão com todos os problemas que tinha, foi extinguida por esse governo, ou quando a gente olha para o bloqueio de entrada de alimentos em Gaza por mais de 50 dias, que é uma ação, entre aspas, indireta, mas que provoca a morte, além da morte provocada de modo ativo pelo exército. Ou como acontece no Congo, ou no Sudão, que já teve mais de 11 milhões de pessoas deslocadas e é simplesmente esquecido pelo Ocidente. O que importa aqui entender é que a necropolítica, ela seleciona algum grupo humano ou vários grupos humanos que vão ser não só deixados à morte, mas que vão ter atos que em tese parecem diretos, mas que vão provocar a morte desse grupo, além também da ativa eliminação desses grupos. E, portanto, o morador de rua que vem a óbito no frio, gaúcho, assim como o sudanês, o congolês, o palestino e outros povos que são mortos, além da ação direta das armas ativa, que lembra muito o poder disciplinar que Foucault tratava, também são sistematicamente mortos por causas produzidas, entre aspas, indiretamente. E, portanto, a gente fala aqui desse conceito de necropolítica para dar conta dessa percepção da produção ativa da morte, do deixar morrer e do fazer morrer de determinados grupos humanos. Era isso, vamos arriba!